Palavra ao conselheiro substituto Kleber Muniz Gaffi. O primeiro processo, 313.134, trata-se de um pedido de reapreciação interposto pelo senhor Antônio Pereira contra o parecer prévio 179/2013, proferido nos autos da prestação de contas de prefeito de 2012, que recomendou à Câmara Municipal de Rio do Campo a rejeição das contas em face das restrições correspondentes à existência de obrigações de despesa liquidadas até 31 de dezembro de 2012, contraído nos 2 últimos quadrimestres do Poder Executivo, sem disponibilidade financeira suficiente. O processo foi adequadamente instruído pela Diretoria de Controle dos Municípios, que ao final se manifestou pela manutenção das restrições que levaram à rejeição das contas. O Ministério Público de Contas emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento de pedido de reapreciação e pelo seu desprovimento. O presente pedido merece ser conhecido, já que atendidos os pressupostos de admissibilidade. Quanto ao mérito, não procede o pleito recursal. Tem-se que a apuração do resultado orçamentário, que compreendeu o confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada pelo município, excluindo-se o resultado do regime próprio de previdência, apresentou um déficit de R$ 545.817. Tal déficit foi parcialmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior, de cerca de R$ 110.445. Ao final, portanto, o déficit verificado e ajustado mostrou-se no montante de R$ 435.372. Tal apreciação analítica foi consignada ao longo de todo o processo, desde o relatório de instrução da DMU, passando pelo relatório final e culminando com o próprio voto do relator. Destaco que, ao apresentar alegações de defesa, as restrições apontadas no relatório de instrução da DMU, dentre elas o déficit orçamentário, o recorrente demonstrou pleno entendimento de como o corpo técnico deste tribunal apurou tais valores, conforme se verifica da recomendação de defesa apresentadas às folhas 257. Não procede a alegação inicial do recorrente de que o relatório não discrimina o cálculo de R$ 435.372 daquilo que o município ficou devendo, déficit orçamentário. Da mesma forma, causa espécie a alegação do recorrente de não compreender como poderia o município apresentar o apurado déficit orçamentário e, ao mesmo tempo, 648 mil de obrigações e despesas líquidas contraídas nos 2 últimos quadrimestres. A DMU esclareceu com propriedade, no relatório 634/2015, que instrui o presente pleito recursal, que as formas de apuração da execução orçamentária e do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal são diversas. O resultado orçamentário é apurado de forma consolidada mediante o confronto dos valores absolutos das receitas e despesas. Esta tem sido a prática do Tribunal em cumprimento às disposições da Lei 4.320 e da Lei de Responsabilidade Fiscal e mediante a regulamentação das resoluções e instruções normativas deste Tribunal atinentes à espécie. Para a verificação do cumprimento do 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a DMU apura disponibilidade de caixa líquida por fonte de recurso, conforme a metodologia da portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo o referido dispositivo legal, é vedado ao titular do Poder Executivo, nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possam ser cumpridas integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem saldo financeiro para este efeito. A restrição em comento está relacionada à responsabilidade fiscal intermandatos e impõe aos prefeitos a proibição de deixar aos seus sucessores dívidas que não possam ser honradas por insuficiência de caixa. Oportuno destacar que inúmeras foram as ocasiões e oportunidades, bem como os meios de divulgação, através dos quais foram prestados esclarecimentos e orientações aos municípios do Estado, em face do controle por fonte de recursos que haveria de ser realizado a partir de 2012 para apuração do artigo 42 da LRF. Ressalte-se ainda que este tribunal separa tais recursos de despesas dos vinculados e dos não vinculados, de modo a evidenciar que os recursos de convênio sejam utilizados apenas para o pagamento de despesas da mesma vinculação. Ao examinar o demonstrativo de cálculo detalhado por fonte de recurso da apuração do cumprimento do artigo 42 da LRF, verificou-se a ausência de disponibilidade de caixa em 6 fontes diversas de recursos vinculados e outras 2 em recursos ordinários. Saliento que o déficit de execução orçamentária, bem como financeiro, dos mesmos valores não foram considerados para fins de análise e julgamento pelo relator, bem como pelo plenário. O fato irregular que fundamentou a emissão de parecer prévio para a rejeição das contas foi o município ter contraído obrigações líquidas nos últimos 2 quadrimestres de exercício, sem que houvesse disponibilidade de caixa para saldá-las, tanto no que concerne aos recursos vinculados como aos ordinários, conforme demonstrado acima. Quanto aos demais argumentos trazidos pelo recorrente, vê-se que os mesmos não possuem elementos capazes de reformar a decisão recorrida. O julgamento das contas municipais não remete a um juízo subjetivo a saber se o agente agiu de boa ou má fé.
Da mesma forma, a aplicação de recursos em saúde e educação em valores superiores ao mínimo exigido pela Constituição não se mostra como atenuante à irregularidade verificada por descumprimento à LRF. Por fim, a força maior invocada pelo recorrente a justificar os gastos excessivos em 2012 não foram identificadas como documentos probatórios, ainda que fossem apresentados, não seriam suficientes para justificar o déficit. Por todo exposto, com base no relatório da DMU, bem como no parecer do Ministério Público de Contas, considerem procedentes as razões recursais para negar provimento ao presente pedido de reapreciação. Diante do exposto, proponho ao grande plenário a seguinte proposta de deliberação: conhecer do pedido de reapreciação e, no mérito, negar o provimento, mantendo-se na íntegra da decisão combatida e da ciência dessa decisão. Em discussão, em votação, aprovado.